conversa e a história ganha voz. Nós estamos aqui no segundo episódio e esse episódio traz um tema muito interessante: Mestre Guerreiro, uma vida dedicada à capoeira e ao Capoeira Luanda. É isso aí, pessoal. Hoje o nosso grande objetivo é tirar um pouquinho mais aqui do nosso mestre, né, da nossa referência, entender como que foi a sua jornada e, para além disso, né, compreender melhor o que o mestre faz na sua rotina. A gente tem uma coisa que a gente costuma dizer para as pessoas que vêm visitar a gente, vêm visitar o mestre, né? E aí, será que a pessoa vai fazer um dia de mestre guerreiro hoje? E hoje a gente vai ter a oportunidade, né, de conhecer um pouco mais a rotina do mestre, não do jeito que a galera costuma conhecer quando é para fazer esse dia do mestre guerreiro, porque é um pouco diferente, né? Um pouco mais na labuta, no labor. Mas hoje o mestre vai contar um pouquinho pra gente, né, da sua história, né? Dar continuidade, né, nesse trajeto e também na atuação dele no cotidiano. Salve, salve, meu povo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Esse projeto que está ganhando, né, um formato e eu espero poder contribuir, né, o máximo. Como vocês falaram no episódio 0, eu comprei essa ideia e quando eu compro a ideia eu entro de verdade. E estou aqui à disposição de vocês e que eu puder contribuir, vou contribuir. Mestre, como tudo na cultura, a gente acaba buscando, né, nossas referências, entender um pouco mais quem é que formou, quem é que buscou ali, nutriu, de certa forma alimentou. Ao longo da sua jornada, mestre, eu sei que o senhor já teve inúmeras experiências com vários mestres, né? O senhor faz capoeira há muito tempo, mas eu acredito que sempre tem algum mestre, alguma pessoa que de fato marca a nossa vida, muda a nossa história, né? Que de certa forma projeta a gente para esse lugar que hoje o senhor está. E aí, mestre, qual que é, né, essa pessoa ou as pessoas que realmente foram fundamentais, assim, pilares da construção do senhor enquanto capoeirista, enquanto docente, enquanto mestre? Olha, para eu falar sobre os meus mestres, eu não posso esquecer de uma coisa fundamental, né? Antes de tudo, acho que a minha primeira mestra foi a minha mãe, Massa. não é? Depois as minhas irmãs, que eu sou o filho mais novo e quando a minha mãe me teve, a minha irmã mais nova, ela já era uma criança crescida, grande, né? Então, ela sempre, e ainda hoje vocês percebem ali no barracão, né, a Maria, a Regina, a Dona Sebastiana. Então, essas pessoas foram fundamentais na minha vida. Elas me garantiram que eu pudesse estudar e que eu pudesse, inclusive, ir para capoeira. Porque quem me levou e me matriculou na capoeira foi a Regina, não é? E assim, eu não posso deixar de contar a minha história. Eu sei que tem muita gente que pula, né? Mas eu fiz uma música, depois eu posso até compartilhar com Por vocês, favor, mestre. que eu falo que o mestre Jacó foi ele que me apresentou a capoeira, né? E depois o mestre Suíno foi ele que me mostrou que existia um outro universo de capoeira. E, e com o Jacó e o mestre Suíno, eu tive a oportunidade de estar com todos os velhos mestres, né? Os mestres da velha guarda, da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Aí eu começo na Bahia porque a Bahia tem um histórico, né, mais antigo de capoeira do que São Paulo. E depois, acho que mais ou menos uns 30 anos atrás, eu conheço o mestre Gelon, né? E o mestre Gelon, ele abre portas, né? Eu costumo dizer que eu me tornei um cidadão melhor, né, com o mestre Gelon. O Jacó, ele sempre me cobrou muito seriedade, disciplina, treino. O mestre Suíno sempre me incentivou a estudar, não é, a ter esse olhar. O mestre Suíno sempre incentivou a gente nesse aspecto didático, pedagógico, né? Quando a gente faz essa fusão, né, com o mestre Gelon Vieira, muito interessante, o quanto ele agrega, né, na minha vida. Eu entendo que eu sou uma pessoa melhor, não um capoeirista melhor, né, Perfeito. mas uma pessoa melhor, porque todos os ensinamentos ao longo desses quase 19 anos, né, caminhando lado a lado com o mestre Gelon.
Então, essas pessoas foram as pessoas que realmente me ensinaram. Agora, é claro, eu poderia citar aqui várias pessoas que eu considero muito. Esses dias eu fiz uma entrevista numa página e ele perguntava para mim assim, uma referência que não seja do seu grupo, né? E eu cito o Mestre Falcão, né? Eu acho que uma pessoa que me incentiva muito, que eu gosto muito de estar com ela presencialmente, assim, falando. É um grande capoeirista que é o Mestre Ramos, lá do Rio de Janeiro também, não é? E as minhas referências, né, cara? Poxa, eu não posso deixar de citar aqui, eu faço parte da Academia Goiana de Letras, dos militares do estado de Goiás. Eu sento na cadeira da capoeira, né? A Academia dos Militares que tem uma cadeira da capoeira, da cultura, né? E eu represento o Mestre Bimba. Perfeito. Né? Então, a nossa capoeira que vem dessa linha do Mestre Bimba, do Mestre Ezequiel, do Mestre Gelon, né? Então, a gente defende essa linhagem da capoeira regional. Então, eu não posso deixar de citar. Guerreiro, tá falando o quê? Você nunca viu o Mestre Bimba, porque quando você nasceu, o Mestre Bimba já tinha falecido. Mas é aquilo. O Mestre Bimba, hoje, ele continua mais vivo, talvez, que se ele estivesse caminhando na Terra. Pelo legado, não é? A ancestralidade. Isso é ancestralidade. Bacana. E novamente a gente traz para a ancestralidade as raízes, né? O valor das raízes, né, mestre? Eu queria aproveitar esse momento e até tem uma frase que diz assim, né? Quem vê close, né, não vê os corres, né? E eu queria aproveitar isso aí para dizer o seguinte: o mestre tá aí no mundo inteiro, né? A gente vê aí o Instagram, tem fotos aí em vários lugares do O mundo. mestre é famoso. Famoso. E aí, dentro desse contexto, eu queria te perguntar, o que motivou a criação do Capoeira Luanda e quais foram os principais desafios dentro desse processo? Rapaz, Viu, né? Vai. ele chegou igual na roda comigo e ele preparou e desceu o martelo. Você ouviu, né, Aí mestre? depois ele disse que eu acertei ele. E ficou falando que tava com queixo Tá doendo. certo. Uhum. Gente, é o seguinte, da fundação do Capoeira Luanda, tem uma história que antecede isso. Então, eu queria realmente ter liberdade de construir um trabalho que tivesse a minha cara, né? E eu sentei com o Mestre Apache, que é o meu amigo de infância. Nós treinamos capoeira juntos lá no Jacó, lá no Mestre Suíno. Tivemos uma academia em 1994, né, que nós abrimos lá no Jardim Vila Boa. A gente trabalhava junto. Então eu disse para ele, falei, olha, eu estou pensando em deixar o Grupo Candeias, né? E eu quero, sei lá, eu quero ser feliz. Eu não tenho nenhuma reclamação técnica, didática, não era capoeira, era eu. Eu não estava bem, né? Eu não estava feliz. O problema não estava no grupo, o problema estava comigo. Então eu queria respirar outros ares, né? Eu queria ter esse desafio de estar à frente do meu próprio trabalho, não é? E responder por isso. Então foi quando eu procurei o Mestre Gelon, que já era uma pessoa que a gente conhecia, porque nesse período eu era contramestre capoeira. Então eu não me via uma pessoa que fosse o dono, né, entre aspas, porque essa coisa de dono não é bem assim com capoeira. O dono de um grupo de capoeira, como é que eu vou abrir um grupo de capoeira se eu não sou um mestre de capoeira? E eu sentia a necessidade de ter um mais velho me guiando, né? Então essa busca pelo Mestre Gelon, ela é um facilitador nesse processo, nessa transição. E eu acho que um dos grandes desafios foi que, nos primeiros momentos, a gente queria ter uma escola de capoeira nossa, com os nossos. Só que a escola deu tanto certo que várias pessoas buscaram e foram agregando a escola. E a escola cresceu muito, mais do que a gente esperava. E desde sempre a gente tinha como objetivo a valorização, né, dos nossos e o crescimento interno. Esse era o nosso objetivo, não é? A gente treinar os nossos alunos,
valorizando para que eles chegassem a serem os próximos graduados, os próximos contramestres, os próximos docentes, né? Porque independente de qual graduação, ele é um docente, ele ou ela, né? E aí, nesse processo, a gente encontra o desafio, né? E o desafio também da linguagem, porque na fusão nós temos o mestre Gelon, né, com o grupo dele, que era um grupo grande, com muitas pessoas, com muitos graduados, o pessoal da Bahia, o pessoal na Paraíba, o pessoal nos Estados Unidos, em vários estados, né, algumas pessoas na Europa, o mestre Apache, com o pessoal dele em Goiânia, e já tinha já também, né, o Senegal, que estava na Itália, e a minha galera, né, que o meu trabalho, ele é tão grande ou maior em São Paulo do que em Goiânia. Porque eu morei muito tempo lá em São Paulo, quando eu volto para Goiânia, eu recomeço. Então a gente tinha um grupo já grande, o Capoeira Luanda, ele nasce grande, não é? Igual naquela música, começou lá na Bahia e em Goiânia se formou. Então esse foi um desafio que ainda hoje, eu penso que o podcast ele pode ser uma ferramenta, inclusive, né, para ser um facilitador, né, nessa comunicação e na transmissão, né, dessas histórias, desses conhecimentos e da linguagem, né, o tom de voz, né, os fundamentos, porque nós estamos sempre naquela tecla de que os ensinamentos, né, que o mestre Gelon compartilha com a gente e que eu tento fazer isso valer e levar à frente. Maravilha. Lembrando todo mundo, né, que esse espaço também ele vai servir para a gente poder divulgar os eventos da escola, né? Então, você que tem seu evento, né, a gente tem o calendário do Capoeira Luanda, que está lá no Instagram oficial do Capoeira Luanda, né? Inclusive, chamo vocês aqui a atenção, né, para quem não acompanha, que não segue, né, o Instagram do Capoeira Luanda oficial, vai lá, curte, segue a gente, compartilha para as pessoas, porque ele é o nosso canal oficial também, né, de comunicação, né, de informação, né, do que a escola está propondo, o que a escola está produzindo, o que está acontecendo também. E, mestre, existe uma coisa muito bacana que eu me recordo, né, que o mestre Gelon trouxe pra gente. Ele falou assim, eu quero saber o nome de todo mundo. E, de fato, o mestre sabe, né? É incrível como ele lembra o nome das pessoas, como ele se faz ativo nesse processo, né? E ele sempre falou isso, ó, eu não quero a maior escola de capoeira do mundo. Isso não é, né? Eu ouvi o mestre falando, não é o objetivo, mas eu quero saber quem são as pessoas que estão aqui, o nome de cada integrante, né, da nossa escola. Eu acho que isso é um pouco da essência disso que o senhor trouxe também e que aqui, mais uma vez, a gente está afirmando esse compromisso, né, de aproximar. E aí, imperador, o que você acha aí do mestre? O que você acha que a gente pode compartilhar aí dessa ideia, né? O que você pode arrancar aí do mestre guerreiro? Então, eu acredito que esse momento aqui de compartilhar com o mestre todas as vivências dele vai ser um momento rico para a gente, que a gente vai encontrar coisas que, inclusive, a gente não tem no dia a dia, que nós somos privilegiados de treinar com o mestre, né? Tem os núcleos em outros lugares, outros países, outros estados, não tem esse momento, né, de estar presencial. Então, são momentos sazonais. Então, assim, eu acho que aqui a gente vai extrair mais alguma coisa, né? Que vai ser rica pra gente de falar de quem veio antes da gente, né? Mas, assim, pra gente... Eu tenho mais uma pergunta aqui em relação a como o mestre vê a capoeira nos dias de hoje. Pra gente ir pro final aí desse nosso episódio, né? E eu acho que é importante essa sua visão dentro desse processo da capoeira, né? Contemporânea. Ô Igor, a capoeira ela não é única, né? A capoeira é plural. Nós estamos passando uma fase que eu penso muito grandiosa para a capoeira. Nós vivemos isso em algumas fases e, sei lá, nos anos 90 foi um ano que as atrizes globais estavam todas fazendo capoeira, o Beto Simas, né, o Mestre Boneco, figurando esse cenário, né, da mídia, né? Que a mídia daquela época, a gente não tinha aí a internet assim como hoje, né? E hoje a gente tem aí a capoeira figurando em várias frentes. Esse podcast é um podcast que está nascendo agora, ele não é o único da capoeira.
A capoeira hoje, ela atua nos ambientes terapêuticos, nas grandes academias. As escolas hoje, eu tive uma reunião com uma escola aqui de Goiânia, onde ela falou que ela não abre mão da capoeira, e eu perguntei por quê. Ela falou por toda a riqueza, não só de movimento, porque a educação física, ela perpassa por um lugar do movimento, e a capoeira não, ela perpassa por um lugar do emocional, ela perpassa por um lugar do lúdico, ela perpassa por um lugar do movimento, da cultura, da história, né? A rítmica, né? Então a capoeira ela é grandiosa e as pessoas começam a ter esse olhar. Eu queria pedir que as pessoas também, né, não só daqui da internet, mas das grandes mídias, né, da TV aberta, os comunicadores aqui de Goiás e do mundo, das rádios, né, que eles tivessem esse olhar, que buscasse ter um pouquinho mais de compreensão da capoeira para entender, não é? A capoeira, ela está no mundo e a capoeira chegou no mundo sozinha. Ela não chegou no mundo com incentivo do governo, não é? Só depois que a capoeira estava no mundo que o governo brasileiro, através do IFAM, reconhece a capoeira como patrimônio histórico e material. Logo depois, a Unesco reconhece a roda de capoeira como patrimônio da humanidade. Quase que o mundo reconhece a capoeira antes do Brasil, né? E hoje está acontecendo um movimento muito forte da capoeira. Esse movimento não é do hoje. Eu falei esses dias lá no Barracão que o mestre Bimba treinava os seus alunos para as lutas, não é? Você vai encontrar na internet. Vamos ouvir agora o campeão baiano de capoeira, não é? As lutas dos alunos do Bimba no Parque Odeon. Então hoje a capoeira está vivendo um momento de ascensão dos grandes eventos, né? Dos campeonatos, das lutas de capoeira. E eu me questiono, não é? Será que é esse mesmo o caminho? Não é? Será que esse é o melhor caminho? Tá? Então, é isso. É esse o lugar hoje que a capoeira encontra. Não tem um único lugar da capoeira. Mas uma coisa eu tenho certeza. A roda, ela é o grande momento da capoeira. E o capoeirista que não vai em roda, ele não sabe o que é capoeira. Perfeito, mestre. Maravilha, é isso. Hoje a gente tinha um objetivo realmente de tirar um pouquinho aqui dessa essência, né, do mestre guerreiro, né, da sua perspectiva da capoeira na contemporaneidade, né, buscar aí as referências que nortearam o mestre ao longo da sua jornada, do seu dia a dia. E é com isso, mestre, que a gente, né, encerra. Agradece o senhor mais uma vez pela a entrega, pelo senhor estar aqui orientando e contribuindo mais uma vez aqui com a formação desse projeto. Muito obrigado, mestre Guerreiro. Obrigado, Igor Imperador, também, por estar aqui com a gente aí né, dividindo essa jornada, né, aqui vai se tornar aí um momento de encontro para nossa amizade também. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e queria pedir para todos, né, que não se esqueçam de nos seguir aqui nas nossas redes sociais, o Instagram, e o nosso canal do YouTube está aqui. Curta lá, compartilhe e nos dê sugestões também. É muito importante essa participação de vocês para que o nosso podcast ganhe voz e ganhe vez. É isso aí, galera. Luanda Cast, né? Onde a ginga vira conversa e a história ganha voz. Obrigado, mestre Guerreiro. Valeu demais da conta. Valeu, rapaziada. Show. Vamos que vamos.